E aí, apostadores? Hoje vamos falar a respeito disso. Então este aqui, pausa. Eu acho que este é provavelmente o meu favorito. E a razão é porque eu sinto que eu essencialmente entrei numa mini batalha aérea, pausa, um combate aéreo com um UAP, uma sensação pulsante, pausa, como se dissesse, olhe para nós, olhe para mim, pausa, tipo, olhe para esta coisa, não estava tentando se camuflar de forma alguma. Mais ou menos, qual o tamanho? Eu diria que tinha provavelmente uns 50 pés de altura, ou seja, entre 40 e 50 pés de altura, ou seja, não era uma coisa pequena. Então não se sente ameaçado por isso? Não acha que são necessariamente uma ameaça, sejam o que forem? Não, pausa. Porque eu acredito que com esse nível de tecnologia tão avançada, se a intenção deles fosse derrubar o seu caça do céu, já teriam feito isso há muito tempo. Mas sabe, eu acho que há alguma coisa muito diferente nisso que está acontecendo. Há algo muito, muito melhor. Pausa que podemos retirar dessa situação do que simplesmente uma ameaça. Certo, apostadores, por favor, deem um like. Isso ajuda muito os vídeos. E se não são inscritos, subscrevam o canal. Muito bem, então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, o vídeo é sobre um youtuber chamado Max Afterburner, que, além de tudo, é um ex-piloto de caça. E ele participou do programa Weaponized para nos contar 5 histórias incríveis de encontros com OVNIs que ele vivenciou. E foi um episódio realmente fantástico, eu tenho que confessar. Eu estava super entusiasmado. Essa é a minha reação depois de ver o episódio. A única coisa que você precisa fazer é dizer sim. Sabe, quando a gente escuta esse tipo de histórias, elas acabam nos deixando um pouco animados, não é mesmo? Porque com certeza há muita bobagem e muita besteira circulando nesta comunidade, mas de vez em quando aparece alguém que parece ser muito, muito credível e que está apenas relatando o que realmente viu. Eles estão apenas compartilhando a experiência que eles tiveram. Eles não estão tentando forçar ou empurrar nada goela abaixo de ninguém. E esse alguém era o Max Afterburner. Agora no canal dele que vocês conseguem visualizar bem aqui. Ele na verdade fez um vídeo antes falando sobre seus encontros há meses atrás, mas ele só contou 2 deles. Então ele veio ao Weaponized e contou todas essas outras histórias diferentes que eu não tinha ouvido antes. Este é um episódio muito empolgante. Vamos passar por alguns de seus encontros e algum outro contexto que eu encontrei pra, sabe... Vamos colocar isso lá também, como nós sempre fazemos aqui no nosso canal Vered. E agora eu vou deixar o Max aqui explicar um pouquinho mais sobre quem ele é pra vocês. Meu nome é Ryan, canal Max Afterburner. Para aqueles que nunca estiveram aqui antes, eu sou um ex-piloto de caça de combate F-15E, piloto do F-16 Thunderbird, e eu ainda não fiz um vídeo sobre experiências de UAPs no meu canal. E a razão disso é porque, bem, eu estive focado em outras coisas, mas também tem havido um certo estigma para os pilotos de caça que se adelantarão e decidirão falar sobre esses assuntos. Mas, obviamente, recentemente, nos últimos anos, eu sinto que esse estigma foi finalmente removido e agora estou pronto para falar a respeito. Estou pronto para contar o que eu vi especificamente em 2 encontros bem diferentes. Eu gostaria de ter as imagens disso, não as tenho, então peço desculpas por isso. E faz sentido que o Max tenha sentido um pouco, sabe, de estigma antes por querer se abrir e falar sobre isso, né? Porque alguns dos avistamentos dele remontam, tipo, ao início dos anos 2010, de antes de ele voar. E ele fala sobre como havia muitos outros pilotos que também viram coisas e, sabe, só parece estranho se expor e dizer algo. E honestamente consigo entender perfeitamente. Então, para lhes dar um pouco mais de contexto sobre a credibilidade do Max, o que eu considero realmente importante para que vocês compreendam quem é este indivíduo. Este não é apenas um, sabe, piloto de um Cessna qualquer ou um piloto de turismo, não que haja absolutamente nada de errado nisso, mas este é um piloto de caça com uma vasta experiência. Então eu comecei a pilotar o F-15E, eu fiz o treinamento de piloto da Força Aérea, eu peguei o F-15E, que é uma aeronave de combate de 2 lugares, e eu o pilotei em combate. Eu voei mais de 70 missões de combate. Foi algo incrível, eu faria tudo isso de novo, era uma maneira selvagem de se viver, era um período selvagem. Mas eu tive a oportunidade de voar apoio aéreo próximo em 70 missões de combate diferentes e depois pilotei alguns dos jatos mais velozes que existem no mundo e também os jatos mais manobráveis do planeta, o F-16, e realizei acrobacias de precisão com o F-16 durante quase 3 anos. 2 anos de temporadas de exibição e depois fui treinado e depois instruindo. Então, os últimos 6 meses nos Thunderbirds, você é um instrutor. Foi quando eu deixei a Força Aérea e fui transferido para a reserva da Força Aérea. Então, acho que é óbvio que a credibilidade deste indivíduo está, como dizer, no nível mais alto. E quando ele faz a comparação com todos os outros voos que ele realizou e as outras missões de combate que participou, esses encontros com fenômenos aéreos não identificados se destacam de forma absoluta. Estou a dizer, presta atenção a isto. E sim,
Eu diria que voei em combate. Eu participei de shows aéreos em diversas partes do mundo, mas mesmo assim, esses 2 voos permanecem como os mais inesquecíveis que já realizei. Então, se considerarmos as missões de combate, os voos em baixa altitude, voando a mais de 600 nós, a apenas 30 metros do solo, sabe? Eu ainda me lembro desses 2 encontros com OVNIs ou UAPs com a mesma clareza de se fosse ontem, e eu acredito que essa seja a realidade para uma grande quantidade de pilotos de caça. Quando você vê algo estranho, algo esquisito, Há algo que é tão diferente em ver um UAP. É muito diferente de tudo o que estudamos, sabe? Eu passei horas e horas da minha vida sentado em cofres, estudando as diferentes ameaças que eu poderia encontrar, os diferentes mísseis que poderiam ser lançados contra mim, as formas como o combate aéreo seria executado contra mim, vindo da Rússia, da China, de todas as partes do mundo, pensando nos exércitos dessas outras nações que iriam se opor a mim. Mas eu nunca tinha pensado num fenómeno aéreo não identificado, em como ele se pareceria e como seria a sensação dessa missão. Então, durante os encontros, é muito louco conseguir lembrar, como se fosse uma memória fotográfica. É que eu sinto que não tenho memória fotográfica para a maioria das coisas, mas quando se trata dessas missões e desses 2 encontros específicos, eu sinto que consigo me lembrar deles com detalhes extremos. Então, isso é muito interessante e faz sentido que, sabe, esses encontros fiquem com ele por tanto tempo. Agora, eu vou dizer que, sabe, os clipes que acabei de mostrar são do canal dele, ok? Então, vou colocar um link abaixo para isso, para que você possa ir assistir, porque ele dá mais detalhes que ele não dá no Weaponized aqui. E, novamente, há mais histórias que ele conta neste episódio do Weaponized. Sabe, mergulhando fundo em todas essas histórias loucas de OVNIs e relatos de testemunhas, eu gastei muito tempo pesquisando, editando episódios e pirando com todas as histórias malucas de OVNIs que ouço, e eu quero visitar alguns desses famosos locais de OVNIs pessoalmente. Mas há um tempo atrás, eu tive essa epifania, olhando para o meu extrato bancário, onde percebi que estava pagando por um monte de assinaturas que eu mal usava mais. Coisas que eu tinha assinado há muito tempo, e esqueci completamente. Foi como desvendar um segredo oculto nas minhas próprias finanças. Foi aí que comecei a usar o Rocket Money, e honestamente, tem sido uma virada de jogo desde então. O aplicativo faz a varredura de todas as minhas contas vinculadas, encontra aquelas assinaturas indesejadas em um só lugar e me permite fazer os cancelamentos ali mesmo, com apenas alguns toques, economizando meu tempo e impedindo aquelas cobranças sorrateiras. E o recurso de poupança automatizada é só ativar e esquecer para que eu possa finalmente visitar esses lugares de OVNI em pessoa. O Rocket Money é um aplicativo de finanças pessoais que ajuda a encontrar e cancelar suas assinaturas indesejadas, monitora seus gastos e ajuda a reduzir suas contas para que você possa aumentar suas poupanças. Quem não quer isso? Deixe o Rocket Money ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros mais rápido. Acesse a página e inscreva-se em rocketmoney.com/vetted. Repetindo, rocketmoney.com/vetted. O endereço é rocketmoney.com e as letras são VETTED. Ou, se preferir, use simplesmente o link que está na descrição. Certo, então aqui está um encontro que Max Afterburner conta a Jeremy Corbell e George Knapp no podcast Weaponized. Então, eu acho que é o meu favorito. E o motivo é que eu basicamente tive um mini combate aéreo com um UAP e nunca vou esquecer. Quer dizer, o que estávamos a fazer era regressar. Isto foi quando eu estava nos Thunderbirds, e voltávamos para a manobra dos Thunderbird, onde você entra a uns 120 metros acima do solo e está em formação bem apertada, e todos fazem a manobra sequencialmente, e depois pousam. Isso é em Nellis. Isto foi bem ao lado da casa do George, aqui. E estamos voltando, e estou olhando para o chefe, com quem eu fico em posição de formação, e então algo me chama a atenção, e de repente o que eu vejo a única forma de descrever é um OVNI triangular, com aparência de caça. E o motivo de eu dizer caça é porque essa coisa simplesmente parecia que foi feita para a velocidade. Quer dizer, se você olhar a diferença entre um avião comercial e um caça F-15, é óbvio qual foi construído para a velocidade, certo? Pausa. Então, este tinha um formato de diamante ou um formato triangular na frente, mas pausa, parecendo meio que, sabe, uma cobra cabeça de cobre. Sabe, ele parecia ser muito agressivo e tinha o que me parecia ser algum tipo de, marcas de soldagem por toda a sua superfície, e isso me fez lembrar disso, pausa, é exatamente o mesmo visual de um Cybertruck hoje em dia, sabe, agora que eu já vi vários Cybertrucks, eu penso, sim, isso me faz lembrar daquele UAP que eu tinha visto, então era quase como se fosse uma pintura totalmente inacabada nessa coisa. Mas sim, triângulo. E ele passou por mim, me deu um rasante, e essa é uma manobra que nós usamos em combate aéreo. É um rasante, onde você faz uma fusão e fica bem perto. Sabe, se você está em combate, você quer desestabilizar o outro piloto. Esse é o objetivo antes de entrar num merge com eles, para fazê-los cometer um erro. E foi assim que eu me senti. Eu pensei, aquele filho da mãe acabou de me varrer. Sabe, foi tipo bem ao lado do meu caça, provavelmente, se eu tivesse que chutar uns 700 nós de aproximação, talvez até mais.
Nenhum sinal de um cockpit. Se eu tivesse que avaliar o tamanho desse objeto, eu diria que tinha talvez o tamanho de um cortador de grama, ou talvez um pouco maior do que um cortador de grama, sabe, como um objeto de pequeno porte. Mas definitivamente tinha o que me pareceu ser algum tipo de capacidade de manobra. Então, uma mini batalha aérea com o UAP. Ok, isso me chamou a atenção, não vou mentir. E foi isso que me levou a fazer este vídeo. E quanto mais eu investigava, percebi, eu realmente preciso fazer um vídeo. Esse cara é super credível. Ele está nos contando essas histórias exatamente, sabe, como elas aconteceram com ele, e ele é extremamente particular com as palavras que usa e como descreve tudo. E, novamente, quando você se depara com tanta bobagem, é realmente revigorante ouvir histórias como esta, porque há muitos relatos críveis de UAPs, especialmente de pilotos com muita experiência que, na minha opinião, não podemos simplesmente descartar facilmente. E lembre-se, o canal do Max Afterburner não é isso que ele cobre de forma alguma, ok? Portanto, isso torna a história ainda mais crível e muito mais palpável para mim, para ser completamente honesto com você. Pause. Então, no vídeo que o Max Afterburner publicou no seu canal pessoal, ele também falou sobre este incidente em particular e ele tinha algumas outras coisas a dizer. Que ele não incluiu neste podcast weaponized como este. Mas isso definitivamente fez a minha adrenalina disparar, e eu imediatamente pensei, será que mais alguém viu aquilo? Mas no F-16 você está num cockpit de jato monoposto, e todos os outros estão olhando apenas para a frente, exceto o chefe, que é o líder da nossa formação. E depois que a gente pousou, eu perguntei a ele, eu disse, ei, você viu alguma coisa estranha quando estávamos na aproximação final, sabe, vindo para fazer a manobra de arremetida? E ele não viu absolutamente nada. Então, novamente, outra situação, sabe, como pilotos de caça, onde se você está num jato de um só lugar, você pode sentir, tipo, será que imaginei isso? Mas eu consigo lembrar disso tão claro quanto o dia, algum tipo de um objeto que era uma forma triangular e não tinha o tamanho de um caça. Era definitivamente menor. É interessante. Quer dizer, você vê algo assim e se pergunta, será que estou louco? Eu sou o único que viu isso, eu tenho mais gente vendo, certo? O que é uma reação normal? E acontece que a única pessoa que potencialmente poderia ter visto isso não viu absolutamente nada. Agora, é claro, eles também poderiam estar apenas prestando atenção na tremenda quantidade de, você sabe, concentração que é exigida para fazer o tipo de voo que ele estava realizando com os Thunderbirds, certo? Bem, então, sabe, essa pode ser uma possibilidade também, mas é bastante interessante e, ainda assim, um ponto que deve ser ressaltado. Agora, também devo mencionar que ele está sobrevoando a Área 51 em Las Vegas, e especificamente perto da casa de George Knapp, coincidentemente, o que é hilário. Para aqueles que não sabem, os Thunderbirds treinam relativamente perto da Área 51. Sabe, nós treinamos no espaço aéreo de Nellis, fica fora de Las Vegas e há muitas coisas malucas que já foram relatadas naquela região. Mas isso foi interessante porque aconteceu assim que nos aproximamos da base novamente. Há um vídeo que foi lançado muito recentemente falando sobre uma aeronave de formato triangular. Não exatamente o que ele descreveu, o Max Afterburner, mas está bem próximo. Confiram isso. Depois de umas 2 horas sem avistar muito mais do que rastros de condensação ao longe, quando se aproximava das 3 da manhã, tive outra passagem em baixa altitude, mas esta parecia distinta. A aeronave que sobrevoou desta vez parecia mais perto de um triângulo equilátero, com uma borda traseira mais plana. Imediatamente minha mente volta a um par de fotos capturadas em 2014 que parecem mostrar uma aeronave em forma de triângulo ainda não reconhecida, uma em Wichita, Kansas, tirada pelo fotógrafo Jeff Templin e outra em Amarillo, Texas, tirada pelo fotógrafo Steve Douglas.
Eu também fui informado sobre relatos de testemunhas mais recentes de aeronaves em forma de Dorito avistadas em áreas remotas do sul da Califórnia, particularmente no Vale da Morte. Dada a resolução limitada, não podemos descartar definitivamente um B-2 ou outra aeronave de asa mista mais convencional inclinada num ângulo estranho que possa resultar na aparência de uma borda de fuga plana, como tem sido discutido em relação ao avistamento de Amarillo, Texas, com alguns a afirmar que essas fotos simplesmente mostram B-2. Então, estamos a ver um voo de teste classificado ou uma missão de treino comum. Então, isso é interessante. Certo, de novo, este é um cara que não cobre OVNIs, o canal do YouTube Uncanny Expeditions, que sai pra gravar e registrar esses diferentes aviões que estão sobrevoando, a Área 51, a região de testes de Nevada, e de repente ele avista essa estranha coisa em formato de triângulo. É algo realmente muito interessante, porque ele já conhece outras aeronaves e consegue identificar o que elas são, mas com esta aqui ele pensa, eu não tenho a menor ideia do que possa ser isso, certo? Então, eu acho isso muito interessante, e é exatamente por aqui que o Max também está voando, mas, ao mesmo tempo, e o Max provavelmente concordaria com isso aqui, nós temos coisas que se parecem com isto, não é verdade? Vejam este vídeo que foi divulgado pela Northrop Grumman. E nós sempre estivemos na linha de frente da inovação. Quando o mundo exigiu uma velocidade maior. Quando o mundo exigiu que houvesse sigilo, Inteligência. Existência. Acessibilidade de custo. Capacidade de adaptação. E quando o mundo pediu pelo futuro. Manter-se à frente num mundo em constante e acelerada evolução. Esse é o valor do desempenho. Northrop Grumman. E um abraço pro Chris Paranormal no X por ter me chamado a atenção para isso. Esse tipo particular, sabe, de tecnologia que está lá fora. Nós precisamos estar cientes desse fato também que nós possuímos de fato. Tecnologia que imita o formato das coisas que conseguimos avistar. Então será que esses, sabe, aviões ou naves seriam responsáveis pelas coisas que vimos e pelos diversos avistamentos que as pessoas relataram ter tido? Com certeza absoluta. 100%. Mas isso quer dizer que inclui todos eles? Nem um pouco, especialmente ouvindo o Max falar sobre isso. Ele consegue distinguir entre as coisas. E outra coisa que o Max disse nesta entrevista com o Jeremy e o George, sabe? Além dos avistamentos dele, relacionada a um dos avistamentos dele, foi que ele viu algo parecido com o vídeo do Gimbal, o famoso vídeo do Gimbal que foi divulgado, tá? Então, eles estão falando basicamente sobre as plataformas que existem nesses aviões e as telas que eles observam, certo? Imagens térmicas, todo esse tipo de coisa, e o que eles podiam ver e como isso funciona e tudo mais, e eles entram numa conversa muito interessante. Então, vou tocar o clipe e depois voltamos no final. Então, você tem esses displays multifuncionais no seu cockpit e então você, sabe, enquanto consegue vê-lo, ele aparece na sua tela o tempo todo. Mas então, enquanto você meio que pilota o caça pelo espaço aéreo, como esta câmera, sabe, ela não consegue ver através de metal, e então, se o próprio jato, sabe, ficar entre a visão, ele simplesmente perderá o contato e você não conseguirá vê-lo. Mas sim, estará na sua tela o tempo todo e você pode alternar entre essas telas. Você pode ver a tela que o operador de sistemas de armas atrás está usando ou pode estar em outra coisa. Então é super uma interface de usuário ótima nesses caças para poder ver isso. E, assim, os operadores de sistemas de armas, quando rastreiam coisas lá atrás e você está passando, você vê exatamente o que eles veem. Então, você vê imagens térmicas se eles estiverem capturando-as, certo? Sim, é isso. E então você provavelmente já viu dessas milhares e milhares de horas de voo, e também quando você está voando sozinho, comparado a ter um passageiro no banco de trás, você provavelmente já viu muito desse tipo de filmagem antes, certo? Eu acho que foi o Graves, aquele piloto de F-18 que apareceu com algumas gravações, aquelas imagens, sabe, do tipo Tic-Tac, aquelas filmagens. Sim, o comandante Underwood filmou as imagens do OVNI Tic-Tac, e depois houve outros pilotos que trouxeram informações através do Ryan Graves, sim. Sim. Pausa. Eu me lembro de ter visto aquilo e acho que havia um vídeo onde eu creio que era o oficial de sistemas de armas no F-18, sabe, nos F-18 da marinha deles, dizendo algo como, essa coisa está se movendo contra o vento, ou algo parecido. Pausa. Então sim, eu me lembro de ter visto essa gravação e isso meio que ativou na minha mente, tipo, sim, eu já tinha visto isso antes, então... Desculpe, só estou te guiando. A questão aqui é que o George e eu temos outras imagens que adoraríamos te mostrar em algum momento, talvez não hoje, mas, sabe, estamos tentando determinar se você está vendo uma esfera ou, tipo, um orbe, sabe, as pessoas gostam de simplesmente lançar essa desculpa. Bem, estes são, sabe, pássaros ou balões. E eu só estou a pensar, quando vocês entram e observam, vocês estão realmente lá a pilotar estas missões. Quero dizer, não é nada típico para um WSO. Fixar uma ave como alvo, certo? Quero dizer, todos me disseram que não é, sabem? Na sua vivência.
Isso não é uma coisa normal. Eu acho que nunca vi isso. Sabe, a não ser que fosse um pássaro enorme. Sim. A menos que haja um pterodáctilo, não acho que os veremos focar num pássaro. Pois é, está bem. Mas sim, fico feliz em ver depois, claro. Com certeza. E o que é interessante é que Jeremy e George têm um vídeo que querem mostrar a ele o que é interessante. Será que vão lançar um vídeo novo em breve? É o que eu acho, certo? E eles querem a opinião dele sobre isso. Mas independentemente disso, ao dizer isso, ele está, de certa forma, dando credibilidade ao Ryan Graves, em primeiro lugar, mas também às pessoas que filmaram alguns desses famosos vídeos de OVNIs que foram divulgados, certo? Tinha naquele vídeo, no famoso vídeo Gimbal, tá? Ele foi gravado em 2015 a bordo do navio da Marinha, o USS Roosevelt. É aquele em que a tripulação está falando, mas olha só pra essa coisa aqui, tem um drone, tem uma frota inteira, uma frota completa deles. Sabe, você se lembra daquele vídeo, não é? E ele está basicamente a dizer que, sabe, ele viu exatamente aquilo, certo? Sim. Está a ir contra o vento. Sim. Eu já vi essas coisas. Eu não sei, isso é bem interessante se você me perguntar. Então, mais uma vez, vamos dar uma olhada naquele vídeo do Gimbal, só para refrescar a nossa memória. Olha só, tem um drone do caralho, mano. Há uma frota inteira deles. Olha no EC. Meu Deus. Eles estão todos indo contra o vento. O vento está a 120 nós do oeste. Olha aquela coisa, cara. Mas isso não é um RNS, pois não? Não é. Aquilo é um RNS, cara. Bem, se olha para aquela coisa, está girando. Sim, essa é aquela que deixou todo mundo meio assustado, não é? E foi bem interessante, achei isso super interessante na entrevista. Ele disse, sim, meio que dando credibilidade ao que esses pilotos também viram, não é? Então, novamente, achei isso interessante. Agora vamos ver mais alguns avistamentos que Max Afterburner viu. Acho que vou começar por aí com o que era, o mais parecido com o Tic Tac que eu vi. Isso foi no período de 2010 a 2012, mais ou menos. Na verdade, logo antes de eu estar me preparando para ser enviado. Estávamos fazendo muitas operações na costa leste do Zeuawa, então são chamadas de áreas Whisky lá. Elas são uma MOA. Então há navios e coisas operando lá embaixo. O comércio está acontecendo lá embaixo. Mas você está lá em cima e geralmente possui... Tipicamente é como se você possuísse uns 1000 pés acima da água, às vezes da superfície até uns 60 mil pés. Então você possui todo esse espaço aéreo, o que é ótimo para o treinamento, certo? Você pode fazer todo tipo de situações diferentes, contra-ataque defensivo, contra-ataque ofensivo, ataque estratégico, tipo tudo isso. Bem, mas tipicamente, quero dizer, isso estava ocorrendo em praticamente toda missão de voo, onde ao final você já havia completado a sua missão de treinamento, você tinha realizado a sua grande batalha aérea, e logo depois, na rota de saída, o operador de sistemas de armas lá atrás tinha, este equipamento incrível que nós chamamos de tecnologia Gucci, o que na verdade significa apenas sofisticado. É um pod de mira que, quer dizer, você consegue ver coisas incríveis. Não consigo dar os números exatos do que se pode ver com ele. Vamos só, para o bem desta conversa, é incrível o que você realmente consegue ver com isso. Mas na saída do espaço aéreo, em quase toda a missão, víamos essas pequenas esferas. E para mim, eles pareciam uma esfera, mas não, talvez metade do tamanho de um carro. Eu estimaria, com base em alguns dos alcance que você pode ver naquele pod de mira. E muitas vezes eles iam, com o vento ou na direção oposta ao vento. Parecia que o vento não importava muito para a rota de voo desses objetos. E o operador de sistemas de armas lá atrás, só os enfileirava e tentava rastrear. E às vezes era difícil rastrear porque estávamos longe ou o objeto era pequeno demais. Então quando comecei a ver... Sim, eu acho que houve alguns outros avistamentos ao largo da costa, na região da costa leste. Bem, comecei a ver alguns pilotos apresentarem-se e pensei, bem, sim, já vimos muitos destes, então isso é algo que eu acho que era uma coisa normal para nós, em que pensávamos, sim, são mais destes orbes. E então nós pensávamos que, talvez estes estivessem a ser lançados de navios, como se fossem pequenos drones, porque há toneladas de grandes navios porta-contentores ou navios tanque de petróleo abaixo de nós, então meio que descartámos a ideia. Mas essa foi meio que a minha primeira experiência. Novamente, dando mais crédito a Ryan Graves e a pilotos que disseram, fine, vemos essas coisas todo dia, o tempo todo lá fora, né? Na costa leste. E eu não sei. Mas, novamente, é muito interessante e o Max é um cara super credível e quantos mais pilotos existem por aí que não tem canais no YouTube, que não são figuras públicas, certo? Eles só pegaram empregos normais ou estão fazendo o que for, não são figuras públicas, se é que me entende que tem essas histórias. Então, Deus, sabe de uma coisa? Deveria haver um evento do National Press Club, assim como James Fox organizou para o caso da Virgínia. Deveria haver um evento do National Press Club só com pilotos.
Apenas pilotos, sabe? Pilotos de caça vindo à tona dizendo o que viram. É isso que precisa acontecer. A força está nos números nisso. Acho que isso seria super interessante. E alguns de vocês podem estar dizendo, Patrick, faça isso acontecer. O quê? Você percebe, sabe, o quão complicado isso seria? Este é um vídeo meu, tentando montar aquilo. Pois é aquela contativa. Sim, exatamente. Eu estaria numa enrascada. Mas quem sabe? Não sei. Fazer um brainstorming, lançar a ideia. Talvez eu fale com outras pessoas porque seria super interessante. Bem, Ryan Graves devia fazer isto, certo? Ele devia liderar isto e organizar um evento assim. Ele é quem seria o melhor nisso. Então, enfim. Vamos agora para este próximo, o avistamento, porque este é provavelmente o meu favorito de todos. Apenas pela descrição do que ele viu, é algo absolutamente inacreditável e eu nunca ouvi nada sequer parecido com isso. Aí, enquanto isso se aproxima, eu cutuco o piloto ao meu lado e digo: Ei, olha daquilo. E ele tipo, uau. E mesmo antes disso, eu tinha começado a distinguir o que me parecia ser um quadrado pulsante. Então, era quase como um quadrado perfeitamente formado e branco brilhante nas bordas. E depois, ele meio que se transformava numa cor creme em direção ao centro. E então, apenas transparente no centro. Você podia basicamente, tipo, ver através dele. Quer dizer, que porra é essa? O quê? Quer dizer, isto é completamente insano. E este é um piloto de caça perfeitamente normal, com a cabeça no lugar, a descrever algo que parece absolutamente de outro mundo. Quase como se fosse um portal no meio do céu, não é? Mas caramba, que história impressionante. Eu te digo, veja, eu consigo me surpreender com essas coisas, mas no momento em que sinto cheiro de bobagem, eu simplesmente me perco. Mas quando acho que algo é crível, cara, fico tão animado e apaixonado por isso quanto muitos de vocês, certo? Especialmente depois que ultrapasso o limite de, ok, acho que isso é meio crível, certo? Tipo, e esse cara parece extremamente crível, quer dizer, ele é provavelmente o mais crível, sabe? Testemunha de Fanny que já ouvi. Definitivamente das melhores, né? E quando ouço histórias assim, minha mente fica tipo, eu volto pro pôster Eu Quero Acreditar de Arquivo X, né? Tipo, me leva de volta à minha juventude, quando eu era realmente fascinado por essas coisas, sabe? Essencialmente. Sim, com certeza. É realmente fascinante. E a coisa não fica por aqui. Eu disse isso ao Jeremy, quase... Foi como se... Na minha mente, eu, já joguei uns videogames na minha vida e me lembrou, tipo, Mario Bros, tipo, ei, vá por aqui pra ir para o próximo nível. Tipo, foi o que me pareceu, era como uma sensação pulsante, tipo, olhe pra nós, olhe pra mim, tipo, olhe pra esta coisa. Não estava tentando se camuflar de jeito nenhum. Certo, essas imagens são simplesmente inacreditáveis, não é? Dê uma olhada nestas aqui, bem na sua frente. Quer dizer, o que é isso? Agora, claro, estas são versões geradas por inteligência artificial do que ele realmente viu, mas é assim que ele imaginou. Isto é, imagine só ver uma coisa dessas no céu. Quer dizer, o que é isso? E ele não foi o único que presenciou, certo? É simplesmente loucura. Qual era o tamanho, mais ou menos? Eu diria que provavelmente uns 50 pés de altura. Tipo assim... 40 a 50 pés de altura, era grande. Quer dizer, isso é enorme, certo? Essa coisa é gigantesca, pessoal. E o que é interessante é ele contar a história de ter que relatar isso e quão incomum esse processo é. Mas eles realmente fizeram e existe um registro disso. Então, pode ser feito, mas você verá uma espécie de jogo de xadrez, em torno disso. Veio bem ao nosso lado. Eu conseguia ver o contorno, o quadrado e então, puf, sumiu. Não parecia estar se movendo muito rápido, porque a linha de visão não era de uma velocidade vertiginosa, meio que como aquele último UAP do tamanho de um caça que eu te falei, mas mais como um VOP calmo e constante, lá se foi. E então, depois disso, se vir algo estranho, tem que ligar para o ATC, para o controle de tráfego aéreo. E aí, adivinha quem foi o sortudo? Pois é. E aquele piloto, o piloto que estava ao meu lado, ele não quis falar muito sobre aquilo depois daquele dia. Só essa foi a sensação que tive dele, mas ele disse, ei, precisamos ligar para o controle de tráfego aéreo e fazer um PIREP, um relatório de piloto. Então, boa sorte. Então sim, ligo para o controle de tráfego aéreo. Controle de tráfego aéreo, preciso relatar um objeto anômalo. Eis como me pareceu. Era um quadrado com bordas pulsantes, branco brilhante. Pode marcar esta localização para outro tráfego atrás de nós?
E havia outro tráfego no rádio naquela hora, sabe? Então o controle de tráfego aéreo diz, recebido, obrigado. Mas depois eles fizeram algumas perguntas para esclarecer também. Eles diziam, pode nos dizer a cor novamente? Então eles levaram a sério, mas também ficaram chocados, o que eu entendo. Quero dizer, é normal. Você não recebe esses tipos de PIREPs com muita frequência. PIREP significa relatório de piloto. E então eu ouvi outras aeronaves, na mesma frequência começando a falar e dizendo, tudo bem, vamos ficar de olho atentos, coisas assim, sabe? E todo mundo ficou assim, tipo, e nós não vimos mais nada, não ouvimos nada, nos 2 ou 3 dias seguintes. Houve um pequeno relatório que tivemos que preencher, apenas por causa de algumas coisas que precisávamos fazer, mas não havia, sabe, nenhum outro relato de mais ninguém o vendo. Então, de qualquer forma, essa história em particular é simplesmente tão fascinante pra mim e, novamente, especialmente vindo de alguém tão credível como Ryan, também conhecido como Max Afterburner. Tudo bem. Agora, Jeremy e George. Especialmente o George, faz uma pergunta muito boa no final. Bem, no meio desta entrevista, e achei a resposta do Ryan fascinante. Uma teoria sobre quem ou o que são esses seres, ou o que são essas coisas, o que é o fenômeno, que eu nunca tinha ouvido antes, e isso é algo verdadeiramente incomum neste campo, porque eu já ouvi de tudo. Agora, admito, é um pouco nacionalista ou patriótico de certa forma, mas é definitivamente uma resposta que, mais uma vez... Nunca tinha ouvido antes. Você, se permite especular o que seriam todas essas coisas, de onde elas vêm, o que realmente está acontecendo lá em cima? Sabe, sim. Eu acho que sim, recentemente. Então, depois que fiz o vídeo, eu meio que abri o jogo, tipo, olha, eu só vou ser honesto sobre o que vi, contar a minha história e deixar que todos decidam por si mesmos. Então, sabe, eu posso ir fundo em alguns... Vocês se importam se eu entrar em algumas tocas de coelho profundas aqui? Pode ver. Ok. Sabe, com todo esse assunto de UAPs, quer dizer, vimos que há, tipo, o UAP Água Viva, sabe? UAPs que foram vistos em zonas de combate, que foram, sabe, atingidos por mísseis Hellfire e não aconteceu muita coisa. Então estou constantemente, sabe, a perguntar-me o porquê. Porquê estaríamos a ver isto? Qual é o sentido? E eu acho que há algo que me ocorre constantemente e, para mim, parece que se os nossos militares, se avançarmos uns 2000 anos no futuro, a tecnologia, as tecnologias que temos, haveria uma forma de trazer essa tecnologia de volta para nós hoje para evitar que uma situação selvagem e terrível aconteça. Estamos a falar de guerra nuclear, algo assim. Sabe, se o meu cérebro militar fosse avançado 2000 anos no futuro e eu pudesse fazer isso e levá-lo para, sabe, o que vejo como os mocinhos, eu vejo as forças armadas do Zequah como a maior força para o bem no planeta, sabe? As pessoas podem discutir isso, ou não é perfeito, não é o que estou a dizer, mas acho que somos a maior força para o bem no planeta, se você apenas olhar para a história. Então, se eu estivesse no futuro e pudesse devolver essa tecnologia às mãos certas, faria, por que não? Eu tentaria levá-lo aos militares dos IWA, ou pelo menos às mentes dos decisores e inovadores militares dos IWA, para que pudéssemos desenvolver coisas que, quem sabe, talvez essa tecnologia leve a alguma dissuasão para uma guerra nuclear, sabe, no futuro. Sabe, é algo que, para mim, os militares americanos se presentearem no passado para serem mais eficazes é plausível. E para mim é o que faz sentido muitas vezes. Não é a única teoria que eu tenho, mas é uma das principais a que cheguei. Então, não se sente ameaçado por isso? Não acha que, o que quer que sejam, elas são necessariamente uma ameaça? Não, porque acho que, com este tipo de tecnologia avançada, se quisessem derrubar o vosso caça do céu, já o teriam feito há muito tempo. Sabes, acho que há algo diferente aqui, há algo muito, muito melhor, que podemos tirar disto do que uma ameaça. Então, sabe, é absolutamente fascinante. Primeiro, ele não os considera uma ameaça, com o que eu até concordo, mas ao mesmo tempo, até ter 100% de certeza disso, você meio que tem que ser um pouco defensivo e meio que assumir que são uma ameaça até certo ponto. Mas de qualquer forma, sabe, ele é o especialista em luta, não eu. Ele tem a arte da guerra ali atrás dele, certo? O livro. Mas a teoria dele sobre quem eles são, né? Eles poderiam ser, tipo, nós do futuro, americanos do futuro vindo pra dar... ou coisas que nos dizem respeito, ou apenas seres, sabe? Tentando nos dar, sabe?
Os americanos têm esta tecnologia porque somos a melhor força de combate do planeta, então eles querem que a tenhamos, certo? Então, ou podem ser americanos no futuro, ou humanos no futuro que decidiram que a América, neste momento, é o melhor povo para ter esta tecnologia. Ou apenas estes NHI que decidem que os americanos são os melhores. Novamente, muito patriótico e nacionalista da perspectiva americana. Mas claro, dito isso... Alegadamente, muitos países já possuem esses veículos e os obtiveram, mas eu não tenho muita certeza sobre isso, não é? Que eles não estão fazendo um bom trabalho, certo? Se for esse o caso, porque esta é uma questão global, não é? E quanto mais você sai para ver e estudar, você percebe que todo país possui uma tradição, né? Uma história antiga, e qualquer que seja o país em que você esteja, você provavelmente só conhece alguns exemplos de outros países, mas está em todo lugar e remonta a muito, muito tempo. Então, sabe, eu não consigo realmente concordar com essa teoria, infelizmente, mas, de novo, foi uma ideia bem singular que eu nunca tinha escutado antes, isso é inegável. Então, vejam bem, eu gostaria de dar os parabéns ao Max Afterburner, ao Ryan, por ter dado um testemunho tão coerente e com os pés no chão a respeito de coisas que ele observou no céu e que não consegue dar uma explicação. E, eu simplesmente achei que a postura dele foi extremamente sensata. E precisamos de mais pessoas credíveis como essas para se manifestarem e falarem abertamente sobre estes assuntos. É assim que conseguimos obter alguma credibilidade. Não aquele sujeito que diz, eu fui clonado e participei de missões espaciais secretas em Marte por 20 anos. Sabe, o quê? É pura loucura, não é? Pessoas que mudam suas histórias, isso, aquilo, todo tipo de bobagem. Precisamos de pessoas assim se manifestando, porque é isso que me deixa entusiasmado. Este foi, na verdade, um vídeo divertido de se fazer, algo que eu consigo apoiar. Não estamos dizendo nada de específico, ele não está alegando nada absurdo, ele só está te contando o que você viu e você decide por conta própria. Nós realmente precisamos de mais conteúdo como esse, né? Então, meus parabéns e um grande abraço para George e Jeremy por terem trazido Max Afterburner para o programa e conversarem sobre este assunto. E eu estou muito ansioso para ver qualquer projeto que eles, você sabe, que eles venham a desenvolver juntos, e talvez George e Jeremy realmente tenham um novo vídeo para lançar em breve e quem sabe o Max possa estar colaborando com isso. Mas independentemente disso, foi fenomenal. Adorei. E vamos ver se Ryan Graves quer organizar este evento do National Press Club apenas com pilotos a aparecer, a falar sobre essas coisas, certo? Assim como este tipo de histórias. Bora, gente. Tudo bem. A gente se vê no próximo episódio. Não se esqueçam de nós. Cada dia é um presente, pessoal. Que haja paz. Olá, Patrick. Eu acabei de assistir ao seu vídeo a respeito do Trump divulgar essa informação sobre a revelação de OVNIs no ano de 2026. Eu, na verdade, tenho exatamente o mesmo sentimento. E isso não tem absolutamente nada a ver com algum informante me contando qualquer coisa, apenas por estar acompanhando a sequência dos eventos que estão se desenrolando. E como um cristão que realmente acredita na Bíblia Sagrada, eu acredito firmemente que a profecia nos diz que isso está prestes a acontecer. Ao analisarmos a passagem bíblica de Apocalipse, no capítulo 16, versículos 13 e 14, ela descreve claramente a ação de 3 espíritos malignos que se assemelham a sapos e que serão responsáveis por unir e congregar todos os exércitos e forças militares do mundo inteiro para que enfrentem a segunda vinda de Cristo. Diante desse contexto, a pergunta é, por que razão o presidente Trump faria um anúncio de divulgação justamente neste momento, durante um período de, assuntos mais importantes para falar, tipo guerras e coisas assim? Eu penso que isso acontece porque absolutamente tudo faz parte da agenda, faz parte de um plano maior para que possam anunciar esses salvadores cósmicos que trarão a paz em um momento de tão grande calamidade. Então isso se encaixa e se alinha de maneira perfeita com tudo aquilo que eu tenho visto acontecer. E é algo que você realmente precisa dar uma boa investigada, meu amigo. Espero que você consiga manter a sua mente bem aberta e possa verificar isso. Muito obrigado por todo o trabalho que você está realizando, meu irmão. Tchau.